Meu nome é Elival Cássio, sou engenheiro civil e usuário do Revit desde 2010. Criei o template estrutural no Revit para dimensionamento de lajes treliçadas, vigas, pilares e sapata. Irei fazer diversas aulas ensinando como é que se usa o template, né? E hoje vamos para mais uma aula. Olá pessoal, voltando aqui às videoaulas, né? Vamos fazer o dimensionamento das vigas agora. Agora eu vou falar aqui para vocês o seguinte: eu não consegui fazer o cálculo como uma viga contínua, então eu tive que seccionar aqui, ou seja, dividir as vigas que que são contínuas. Tipo assim, essa aqui é VS6, né, que é da viga superior número 6. Eu tive que cortar ela aqui mesmo em cima do P2 e no P6 para ficar como se ficasse duas vigas. E é interessante a gente deixar aqui essa numeração. Tipo assim, lá embaixo das vigas do baldrame eu coloco VB e coloco a numeração. VB1, VB2, VB3, VB4, foi até a VB5. Aí dando continuidade aqui na viga do superior, eu coloquei a numeração VS6, né? V de viga, S de superior. VS6, VS6A, justamente sobre essa VS6A, que é pra gente ficar sabendo. Quando eu secciono, vamos dizer que ela aqui era para ser só uma viga 6, VS6. Só que para poder fazer o dimensionamento eu tive que deixar ela de apoio a apoio. Então eu tive que cortar ela aqui mesmo em cima do P2, dando exemplo aqui dessa V6. Aí na próxima, que é ela, eu peguei para dar continuidade, eu coloquei VS6A. É tanto que quando a gente vê VS6A e tiver uma letrinha, a gente vai saber que é a mesma viga VS6, só que dando continuidade, né? Agora vamos lá, para a gente começar o dimensionamento. Era essa dica aí que eu tenho que dizer para vocês. Agora vamos continuar aqui. Irei fazer o dimensionamento aqui de umas 3 vigas. Vou escolher essa viga aqui do centro, uma aqui da borda e uma só do pavimento das vigas baldrame. O procedimento de dimensionar as vigas são os mesmos. Portanto, eu não vou fazer o dimensionamento aqui nessa videoaula de todas as vigas, porque ia deixar só o vídeo extenso. Aí, após eu fazer o exemplo dessas 3 vigas, irei pausar o vídeo, irei terminar o dimensionamento das outras e na próxima aula a gente vê, nós fazemos a verificação das vigas, ver se elas passaram, como é que estão. Então, vou abrir aqui a rotina do Dynamo. O produtor do Dynamo aqui. Lembrando que vou passar para vocês, quem adquiriu o template, vai receber a pastazinha aí com todas essas rotinas aqui. Vou abrir aqui esse preenchimento. Deixa eu só aumentar aqui para enxergar quais são. Das vigas são essas aqui. Pronto, dando uma olhadinha aqui. Já aqui no próprio reprodutor do Dynamo, é fácil demais. Eu deixei já a dica aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, comprimento da viga. Sempre é bom estar prestando atenção aqui nas unidades. O comprimento da viga em centímetros, eu deixar 3. Selecionar os pilares de apoio, saber se a viga está apoiada no lado menor ou maior do pilar. A gente vai ter que selecionar 2 pilares, o pilar do lado esquerdo e direito, a carga da alvenaria. Tem todos os campos aqui, tudo tem uma dicasinha. Vamos começar, né? Que aí fica melhor de explicar. Vou aqui, ó, o campinho está em azul, a gente vai selecionar a viga. Vou selecionar, ó. Eu sei que tem uma viga aqui no meio, ficou aqui azulzinha em destaque. Clicou, ficou verde aqui, ó. E aqui a gente vê que ela ficou selecionada. O comprimento, vou deixar 3 centímetros. Selecionar o pilar de apoio. Tanto o pilar do apoio do lado direito como do esquerdo. Essa viga está apoiada no lado fraco dele. Então eu vou deixar aqui, ó. Se tiver apoiado no lado maior, deixa como verdadeiro. No lado menor como falso. Eu vou deixar como falso.
porque está apoiado num lado menor, e vou selecionar o pilar. Fica ruim de pegar, chega próximo dele, clico ele, selecionar o pilar de apoio 2. Por aqui fica melhor de pegar. Ele está perguntando a mesma coisa, se é do lado menor ou maior. A gente sabe que está vendo aqui que é do lado menor, então deixa como falso. Carga na alvenaria. Vou considerar uma alvenaria aí de 3 metros, quer dizer, a altura de 3 metros, só que como tem uma viga de... Vou considerar 2,60 metros, 260. 2,60 vezes 195 kg, transformando para tonelada força metro, dá mais de 500 kg um pouquinho, 0,507 tonelada força metro. Alvenaria é como se tivesse 3 metros, descontando 40 centímetros da viga, fica 2,60. 2,60 vezes 195 kg, né? Aí transformando em tonelada força metro, dá 0,507 tonelada força metro. Aí aqui a pergunta, tem carga na laje para a viga primária? A gente deixou essa laje aqui, ó. A gente deixou ela nesse sentido aqui. 50% dessa carga vai para essa viga e 50% vem para essa outra viga aqui. Lá naquela pergunta de carga secundária, a gente deixou 0 para essa viga aqui. Que essas duas vigas aqui, em relação a essa laje, é uma viga secundária. Então a gente vai deixar, não tem carga para a viga direita, não tem carga para a viga primária, a gente deixa como falso. E aqui a gente pode colocar como um verdadeiro, né? Porque tem carga para a viga secundária. Nesse caso aqui, como a gente deixou aquela porcentagem 0, não vai ter nada, mas vou deixar aqui. Tanto faz eu deixar aqui como verdadeiro ou falso. Vamos dizer que a gente tivesse considerado 30% ou 12% da carga da laje vindo para a viga secundária. Aí para ela pegar essa carga da laje, teria que deixar como verdadeiro. Como a gente deixou 0 lá, é indifere se eu deixar falso ou verdadeiro aqui. Vamos deixar como verdadeiro. A gente vai, clica na laje, né, que está com essa carga, que nesse caso aqui não está. Aí tem carga na laje 2, a carga do outro lado. Tem carga na laje 2 para a viga primária, também é o mesmo caso dela, né? Essa viga em relação a essa laje, a gente está considerando essa viga secundária, porque a laje está indo para essa carga aqui, 50% para essa outra viga aqui. 50% da carga está indo para essa viga e 50% para essa. E essas aqui, ó, essa viga e essa aqui, a gente está tratando ela como viga secundária. Então deixa como falso, aqui deixa como verdadeiro, mas como está 0, vai pegar 0. Aí a gente vai, clica na laje para pegar a carga. Que é do lado esquerdo, né? Deixou 0 aqui. Carga pontual. Deixei essa carga. Eu deixei 2 cargas pontual aqui para as vigas. Mas lá que a gente precisasse tivesse uma viga apoiando aqui. Então a reação na viga aqui estaria aqui desse lado. Estaria descarregando aqui uma carga pontual. A gente colocaria o valor da carga, da reação da viga, e colocaria a distância dela até o apoio A. Então, como não tem nada, eu vou deixar. Aí deixei duas cargas, porque vamos dizer que a gente tivesse a viga e uma escada. Aí a escada também estaria descarregando uma carguinha aqui pontual, a gente colocava o valor dela e colocava a distância. Escada aqui nesse template, como eu falei, eu não consegui colocar a tempo o cálculo de escada. Então a gente vai ter que, se tiver escada, a gente vai ter que calcular externamente, né, através de uma planilha de Excel. A gente vai calcular, ver qual é a reação que a escada deu e coloca o valor na viga aqui. Geralmente sempre chega na viga, né? Por isso que eu deixei de descarga pontual. E aqui, ó, o alfa X, que é saber se a viga está engatada, apoiada. Eu já deixei até uma dicasinha assim. Não precisa nem estar olhando aquela tabela que eu deixei aqui
em legenda. Aqui está ele aqui, ó. Tabela de engato. De apoio é 8, de apoio engaste 14,20, engaste 24, livre balanço e assim sucessivamente. Já aqui no algoritmo da rotina do Daimon, na hora que a gente colocar, só basta colocar o alfa, que ele já reconhece os outros campos automaticamente. Aqui tem um alfa, tem um beta X, tem um gama. Então ele, na hora que você colocar o alfa X aqui, ó, apoio 8, apoio engate 14,20, do jeito que está lá na planilha. Eu vou deixar minhas vigas aqui engastadas. A armadura aqui no negativo, vou considerar 8 milímetros, que é a armadura superior, né, que é a negativa, a porta-estribo. E por positivo aqui, que é a armadura inferior, vou usar 10. Se precisar aumentar, a gente aumenta. E o diâmetro do estribo aqui 5.0, né? A partir de 5.0, pela norma NBR 6118. Preencheu todos os campos aqui, ó. Vem aqui, dá um play aqui. Ela vai, execução concluída. A gente vai aqui atualizar, né? A rotina para gente. Vamos dimensionar essa aqui. Seleciona a viga. O cobrimento a gente vai deixar como 3. O apoio, aqui, os dois apoios, o pilar de apoio aqui, a gente está vendo que ele está no sentido maior. Então a gente vai deixar como verdadeiro. A gente vai selecionar o pilar, selecionar o pilar do apoio. Vou considerar isso aqui. Deixa como verdadeiro, porque ó, lado maior, true, que é verdadeiro, a gente deixa como verdadeiro. Selecionar o pilar de apoio 2. Selecionamos aqui, também vamos deixar como verdadeiro, porque ele está apoiado, a viga está apoiada no lado maior. A carga para a viga a gente já sabe, 0,507 toneladas força metro. Tem carga na laje 1 para a viga primária? Não vai ter, né? Porque a gente está calculando essa viga aqui. E essa viga aqui, em relação à laje, a gente está considerando ela como primária. A gente vai deixar como falso aqui. E se tivesse alguma porcentagem, você tivesse deixar como verdadeiro. Vou colocar aqui, selecionar a laje. Pronto. Tem carga na laje 2 para a viga primária? Nesse caso aqui dessa viga não tem, porque só tem laje aqui do lado esquerdo, do lado direito não tem, porque ela é uma viga de borda, né? Só nesse caso aqui, quando as vigas são do meio, aqui pega o caso das duas lajes. Mas nesse aqui a gente deixa como falso. E aqui também a gente deixa como falso, que não tem laje. Só que para dar andamento aqui no preenchimento dos campos e a gente no final poder dar o play aqui para executar a rotina, a gente tem que selecionar alguma coisa, porque se a gente não selecionar aqui não vai ficar apto para a gente dar o ok da rotina para fazer o dimensionamento. Então, mesmo não tendo a laje, a gente vai ter que clicar aqui, ó, ou clica numa sapata ou numa laje que faz parte da mesma família. Clicou aqui só para dar sequência no dimensionamento aqui da rotina. Carga pontuais não vai ter. Vou deixar ela engastada do mesmo jeito, as ferragens vai ser o mesmo, a armadura, os diâmetros vai ser os mesmos. Bom, aí como a gente selecionou a laje, mesmo não tendo, mas como eu deixei aqui, ó, como falso, aí indifere se eu clicar em qualquer campo, porque ela vai considerar zero. Já deixei isso aqui no algoritmo da rotina. Bom, a gente selecionou, aí ficou apto aqui. Você vem e manda rodar. Execução concluída, pronto. Já calculamos essa. E essa aqui, eu vou dar um exemplo dessa aqui. Vou calcular outra. Mandar voltar a rotina aqui, atualizar. Selecionar essa viga aqui. Cobrimento 3. Pilar de apoio. O pilar de apoio, selecionar o pilar de apoio 1. Pegando esse aqui. Está apoiado no lado, a viga está apoiada no lado fraco do pilar, então eu deixo aqui como falso. Selecionar o pilar 2. Visualmente aqui a gente vê que está apoiado no lado maior. Eu já deixo como verdadeiro, né?
A carga na laje 0,507 tonelada-força. Aí tem carga na laje para a viga primária? Sim, né? Porque a gente está dimensionando essa viga aqui e o sentido da laje a gente deixou aqui. Então, essa viga em relação à laje a gente está considerando ela como primária. Então, a gente deixa aqui como verdadeiro e aqui como falso. E vai selecionar a laje. 50% da carga aqui, na hora que a gente clica, a rotina já pega automaticamente a carga. Aí a gente já selecionou, né? Aí aqui a pergunta para a laje 2. Tem carga na laje 2 para a viga primária? Não tem, porque a gente não tem laje desse lado. Então, falso aqui, falso aqui. E vai, como não tem laje, a gente vai clicar em qualquer um. Podia ser nessa ou até na sapata. A gente vai clicar na laje mesmo, que ela pega zerada aqui. Vai pegar os valores zerados. Carga pontual também não tem. Os diâmetros das armaduras vai ser o mesmo, vou deixar ela engastada. Vem aqui e mando rodar a rotina. Pronto. Já fiz aqui. Agora eu vou fazer o exemplo de uma viga baldrame. Vamos lá. Selecionar aqui. Selecionar essa aqui agora. Selecionei ela. O comprimento vou deixar 3. Vou selecionar o pilar de apoio 1. Aqui a gente viu. Clicar aqui. Tanto faz, né? Porque aqui, quando eu cliquei no pilar, ele só vai pegar o tamanho aqui do pilar. Como o pilar de cima vai o mesmo do de baixo, a mesma seção. Deixa como verdadeiro o falso. Verdadeiro, né? Que está apoiado no lado maior. Selecionar o pilar do apoio 2 no lado menor. A gente deixa aqui como falso. A carga na alvenaria eu vou deixar do mesmo jeito, 0,507 tonelada força. Aí aqui, como são viga baldrame, não tem laje nem de um lado nem de outro. Então a gente deixa aqui, ó, deixa falso e falso. E aqui a mesma coisa. A gente vai ter que selecionar alguma coisa. A gente poderia selecionar a laje de cima, então selecionar a sapata, né? Porque a sapata faz parte da mesma família de laje, então não vai fazer diferença. Clicou aqui. Que também eu acho que poderia até clicar em qualquer elemento desse que ele ia pegar 0. Mas para não, a gente pega aqui na laje mesmo, na sapata. Carga proveniente da laje, selecionei, né? E aqui na carga 2. Não tem laje de nenhum jeito, nem do lado esquerdo, nem do lado direito, nem de dentro, nem de fora. Que é a mesma coisa, a gente vai e deixa como falso e também como falso para a viga secundária. E vai e seleciona aqui outra sapata, só para pegar os dados e para dar sequência aqui na rotina. As cargas pontuais de distância também não tem nenhuma carga pontual, nem 1 nem 2. De distância zerada, as armaduras aqui, o tipo de engaste da viga, vou deixar engastada. Fiz tudo aqui, dou play aqui, pronto. Fiz o dimensionamento, né? Agora eu vou dar pausa no vídeo. E o meu mouse está sensível, já entrei na sapata sem querer. Vou dar pausa aqui, vou terminar esse vídeo. Aí na próxima, para fazer o dimensionamento dessas outras vigas, né? Porque não. Para vocês vai ser o mesmo procedimento que eu fiz aqui, vai ser o mesmo dessas vigas. Para não deixar o vídeo extenso, vou pausar aqui e vou terminar o dimensionamento. E na próxima aula a gente volta com as verificações dessas vigas aqui, de todas elas. Então, até a próxima aula.